Pode ir. Alô, alô? Não. Aí, alô? Boa tarde. Boa tarde a todos no plenário, boa tarde a todos que nos assistem pelos blogs, todos que nos assistem aí pelas redes sociais, todos os funcionários e todos os presentes aqui. Vamos dar início à audiência pública para a discussão do projeto de lei que dispõe sobre a segunda atualização do Plano Plurianual Quadriênio 2022-2025 do PPA. E, em seguida, nós vamos fazer também a audiência da lei que dispõe sobre a lei orçamentária para o exercício 2024. Quero convidar o senhor secretário municipal de Fazenda, o senhor Ivan Lacerda de Souza, para se juntar à mesa, e também o assistente, senhor Pierre de Faria. Passo a palavra ao senhor secretário municipal de Fazenda, senhor Ivan Lacerda de Souza. Excelentíssimo senhor presidente Paulo César da Silva, presidente dessa casa, demais pessoas presentes, funcionários da casa. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para tratar da audiência pública de apreciação e discussão do projeto de lei de atualização do Plano Plurianual do quadriênio 2022 a 2025, em conformidade com a Lei Complementar número 101 de 2000, e falar também, mais tarde, sobre a Lei de Orçamento do município. E, por ser as leis muito complexas, assim, financeiramente, que trata de números, está aqui o nosso assessor, Pierre, ele vai detalhar mais pormenor a respeito dessas leis. Então, presidente, a gente poderia passar a palavra para ele dar sequência, e agradecer a presidência da casa pela receptividade com a gente. Obrigado. Ivan, é uma honra, né, sempre a gente estar aqui com a sua presença. Você que é muito respeitado em toda essa área de secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, e é o tempo todo que você já trabalhou na prefeitura. Muito obrigado da sua presença também. Então, eu passo aqui a palavra para o senhor Pierre de Faria. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, Paulo César. Cumprimentando o Paulo César, eu cumprimento a todos os vereadores que estão assistindo, que venham estar presentes. Cumprimentar também o nosso secretário de Fazenda, o senhor Ivan Lacerda. Cumprimentando o senhor Ivan, eu estendo também os cumprimentos a todos que estão nos assistindo pela internet e pelas redes sociais. Então, nós vamos estar falando hoje, tá? Essa audiência pública, ela vai estar trazendo... São duas audiências que vão estar acontecendo, na verdade. Primeiro, nós vamos estar apresentando a atualização do Plano Plurianual. Tá? O Plano Plurianual é uma peça orçamentária que ela é definida no primeiro ano da gestão do governo, e ela tem uma projeção para 4 anos. Então, como nós sabemos que as peças orçamentárias elas são constantes e imutáveis, então nós temos a obrigação, todo ano, de estar fazendo essa atualização do Plano Plurianual, pois é através do Plano Plurianual que a gente vai definir todas as metas para a composição da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também da Lei Orçamentária Anual. Tá? Então, faz-se necessário que a gente faça essa atualização dessa peça orçamentária todo ano, para que aconteça aí a consonância de todas as peças orçamentárias, para que fique o equilíbrio financeiro, ele conste também em todas as peças, não só numa única peça orçamentária. Então, essa audiência pública é a segunda revisão. Nós já fizemos a primeira revisão no ano passado,
e esse ano nós estamos fazendo, então, a segunda revisão do plano plurianual. Então, o projeto de lei que dispõe sobre a elaboração do plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal e da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Então, o artigo 165 da Constituição Federal fala o seguinte, que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual. E no seu parágrafo 1º ele diz, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, é o plano plurianual, como aqui mesmo diz no parágrafo 1º, ele vai tratar todas essas metas e diretrizes para um quadriênio. Tá? Esse quadriênio ele iniciou-se em 2022 e vai se terminar em 2025, que é o primeiro ano da próxima gestão, e a próxima gestão tem a obrigação de estar elaborando o novo PPA por mais 4 anos para estar dando continuidade aos trabalhos aí e as projeções das ações e metas da administração pública. O projeto de lei da segunda revisão do PPA foi elaborado de acordo com o plano de governo da atual administração e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas das portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. O plano plurianual é um instrumento constitucional utilizado para o planejamento estratégico a médio prazo, estabelecendo de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Sua vigência é de 4 anos, com início no segundo exercício financeiro do mandato e término ao final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Então, como eu coloquei, o prefeito, quando ele assume a gestão, ele tem a obrigação de estar fazendo no seu primeiro ano o PPA para ser executado a partir do segundo ano. Tá? E esse PPA vai até o primeiro ano da próxima gestão. Não podemos pensar a cidade enquanto cenário restrito ao horizonte próximo. Devemos olhar para os 3 níveis hierárquicos, planejamento estratégico, tático e operacional, e colacionar um documento que nos permita levar adiante o que desejamos de melhor para nós. Quando projetamos as nossas ações e meta e as realizamos através dos instrumentos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, nada mais fazemos que responder às questões feitas durante a caminhada que nos levará à vitória. Essa é a função do PPA. Então, o PPA é que ele vai fazer toda a diretriz, vai criar todas as metas que vão estar presentes tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Nada pode estar na Lei Orçamentária Anual nem na Lei de Diretrizes Orçamentárias que não esteja contemplado no plano plurianual. Tá? Então, essas 3 peças orçamentárias elas têm que ter, na verdade, uma integração e uma consonância entre si. Dentro dessa visão, o Plano Plurianual 2022 e 2025 contribui para a melhor integração e articulação dos planos setoriais, com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. E auxilia ainda no comprometimento das gestões presentes e futuras, com a visão de futuro desejada para o município. O PPA 2022-2025 foi elaborado em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, saúde, ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e a promoção da cidadania. A elaboração do PPA 2022-2025 consolidou os objetivos do plano de governo, escolhido pela população democraticamente, o planejamento estadual e federal, as oportunidades que as ações do Estado e da União podem criar para o município. Então, como foi colocado, o plano plurianual ele vai tratar de um período de médio prazo, enquanto a Lei de Diretrizes e a Lei Orçamentária é um período curto prazo, que ele vai estar tratando apenas do exercício vigente, ou do próximo exercício. Já o plano plurianual ele vai estar fazendo uma visão futurística, porque ele vai estar tratando aí de 4 anos. Então, por isso, a necessidade de você estar sempre atualizando os valores e as metas desse plano plurianual. Tá? Então,
Foi feito, então, pela Secretaria de Fazenda, um estudo, um levantamento das possibilidades, do cenário econômico, e, em cima disso, foi projetado aí os novos valores que vão contemplar aí não só o plano plurianual, como também a lei de diretrizes e também a nossa lei orçamentária. Então, nós tivemos aí uma projeção de valores, né? O nosso teto seria o nosso teto do nosso orçamento para o exercício de 2025, estipulados aí para 2024, desculpa, estipulado aí em 650 milhões, tá? Então nós teríamos para 2022 403 milhões, para 2023 500 milhões, que é o orçamento desse ano, para o exercício de 2024 650 milhões, para o exercício de 2025, 674 milhões e 700. Tudo isso baseado num cenário econômico atual e atualizado pelos índices da inflação projetados pelo Banco Central. Então, todo esse estudo é feito lá na Secretaria de Fazenda e a gente atua em cima de estar colocando o nosso orçamento dentro de uma possibilidade de execução e mais próximo da nossa realidade financeira que o município possui. Tá? Então, todos esses anos dão um total de 2 mil. O total geral do PPA, nos 4 anos, ele faz de 2.227.700. Tá? Esse é o total dos 4 anos do PPA, quadriênio 2022-2025. Tá? O PPA ele contempla também separadamente todas as ações de governo, todos os programas de governo, mas como nós vamos estar tratando especificamente disso na nossa próxima audiência, que seria da Lei Orçamentária Anual, na Lei Orçamentária nós vamos estar pegando todas essas ações, todos esses programas que são definidos no PPA e vamos estar trazendo analiticamente para uma proposta orçamentária de execução. Então, lá na Lei Orçamentária, nós estaremos definindo aí todos os valores por metas e ações. E é isso que a gente vai estar apresentando para vocês aí na próxima audiência, que vai estar tratando da lei orçamentária para o exercício de 2024. Quando a gente fala de atualização do plano plurianual, nós basicamente atualizamos valores. As metas e ações que já estavam definidas no nosso plano plurianual se mantiveram. Então, a gente não teve aí nenhum acréscimo ou nenhuma alteração relevante com relação aos programas e as metas e ações que já existiam no PPA, da atualização, da primeira atualização do PPA. Então, foram mantidas todas essas ações, e, em cima dessas ações, nós fizemos aí a atualização aí pelos índices econômicos dos valores. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala de que foi feita a revisão, foi basicamente em cima da atualização desses valores, baseado no novo cenário econômico do Brasil e da realidade do município. Tá? Então, presidente, a respeito do plano plurianual, era isso que a gente tinha para apresentar, delimitar aí o nosso teto máximo, que vai compor aí a lei orçamentária para o exercício de 2024, e está apresentando aí esse projeto para que os vereadores possam estar analisando e fazendo aí os seus questionamentos, a sua contribuição. Tá? É uma peça muito complexa, ela é muito grande. Quando nós trazemos em audiência pública, nós trazemos aí um resumo de toda essa situação. Então, se vocês olharem a peça na íntegra, ela tem mais de 500 páginas, então é uma peça que ela é bem detalhada, ela é bem trabalhada, e ela atende hoje, nós fazemos ela de acordo com toda a legislação. Nós temos a Secretaria do Tesouro Nacional, que determina todas as regras que devem ser elaboradas as peças orçamentárias, e todo ano eles determinam algumas mudanças, nós aqui da Secretaria de Fazenda estamos sempre atualizados e fazendo todas essas atualizações e correções que são necessárias. Tá? Então, basicamente, com relação ao plano plurianual, seria essa a nossa explanação, e agora, quando nós formos falar da lei orçamentária, aí sim, nós estaremos falando mais detalhadamente de ações, programas, funções, de receita, de despesa, mais detalhadamente. Não sei se tem alguma pergunta que foi solicitada pelo pessoal da internet, ou se o pessoal presente também tem algum questionamento, alguma pergunta, a gente está à disposição para poder responder. Pierre, a gente já perguntou, não tem nenhuma pergunta da internet,
Só que eu queria só, para deixar claro, mais nesse momento que o país está passando, e nós estamos vendo que está sendo estudado um novo sistema de tributação, né, de impostos que vão definir muito assim em cima dos municípios do estado, que é o IVA, né, e a gente vê que esses impostos hoje que vão passar a ser no destino, a cobrança deles vão passar a ser no destino, e que isso pode, a gente não sabe, cada município, tem município que vai perder, tem município que vai ganhar com essa tributação. A gente fica preocupado, aí eu só queria te fazer uma pergunta, que essa tributação, na verdade, eu acho que vai passar a ser, valer a partir de 2025, essa mudança, o começo dessa tributação. Então, aí está fazendo uma previsão hoje de uma receita de 674.700 e que a gente não sabe a projeção que possa dar isso em 2025, certo? Certo. E também a gente vê até no próprio ano de 2024, que a gente hoje, com o deputado federal da região, a gente está com muita esperança de ter convênios novos, que aqui a região nunca tinha acontecido, e através disso pode acontecer também ações novas de governo, porque com a ajuda do governo federal, até também do governo estadual, que possa vir, que não estão sendo contemplados aqui. E que a gente, por sorte, né, de ter esse deputado na região, e o deputado estadual também aqui, juntamente com o governador, que a gente está vendo que a própria saúde mesmo está precisando de um reforço orçamentário muito grande. O cofinanciamento mesmo da saúde é uma cobrança que a gente está fazendo aqui e que teve até uma audiência pública da Assembleia Legislativa aqui no plenário da Câmara na sexta-feira, dia 24, e nas falas todo mundo vê que precisa que o governo estadual e federal possa aumentar esse cofinanciamento da saúde, porque a saúde está muito ruim. E a gente vê que o hospital, a gente tem um hospital de ponta e que a gente tem condição do tratamento da população, mas o município, sem a ajuda do governo estadual e federal, não tem condição de financiar essa saúde. Então, a minha pergunta é essa, porque a gente vê que essa previsão, né, que a gente não sabe como que vai ficar depois essa divisão desse imposto, que até hoje a gente vê aí na internet, a gente está procurando no próprio governo e no próprio Congresso, eles mesmos não sabem como que vai ser 100% essa divisão. E a gente fica com medo que essa divisão pode ser para maior, pode ser para menor. A gente torce que esse sistema novo de tributação seja melhor para os municípios, né? Mas a gente fica com esse medo. O que você pode falar sobre isso? Então, presidente, na verdade, quando nós elaboramos as peças orçamentárias, nós fazemos aí uma estimativa, né? Basicamente, nós estamos sempre trabalhando com o cenário atual. Caso aconteça alguma mudança durante a execução ou durante o exercício, alguma mudança relevante, nós conseguimos aí alterar essas peças orçamentárias através de um projeto de lei, tá? Então, a gente consegue aí adequar. Então, caso aconteça, nós tivemos aí uma previsão de 674 milhões para o exercício 2025. Se durante a execução nós percebermos que esse valor ele vai ser mais alto, nós conseguimos aí, através de projetos de leis, com a comprovação do estudo técnico, está solicitando aí, através desses estudos que comprovem que teve um excesso de arrecadação, fazer esse aumento do nosso orçamento. E, no mesmo caso, quando você tem uma diminuição da despesa, da receita, você vai perceber que o valor previsto está muito acima do que você vai arrecadar, você também tem a opção de estar fazendo aí o bloqueio das despesas para que não aconteça aí o gasto excessivo acima do que está previsto. O que a gente trabalhou de diferente, já nessa proposta orçamentária para o exercício 2024, foi o que já está acontecendo esse ano, que nós tivemos aí uma nova legislação que vem tratando aí da situação das retenções do imposto de renda. Então, hoje nós temos aí os impostos de renda de algumas empresas já são retidos diretamente pelo município, então isso vai ter um impacto aí de aumento na nossa receita do imposto de renda para o exercício seguinte, porque, na verdade, esse recurso ele já vinha para o município, mas ele vinha
posteriormente através do repasse do FPM. Hoje, nós conseguimos já reter alguns impostos já direto na fonte, isso já fica diretamente para o município. Tá? Então, esse estudo, nós já fizemos um pedaço esse ano, que foi o ano que ingressou isso agora a partir de setembro. Então, desde setembro, nós já começamos a elaborar essas retenções diretamente na fonte, e aí a gente fez uma projeção para o exercício 2024, vamos ver como vai se comportar essa receita para o exercício 2024, para que em 2025, nessa mesma data, eu acredito lá em 2024, a gente vai estar apresentando para vocês aqui um novo projeto de lei de alteração da lei orçamentária do PPA. Então, essas peças orçamentárias, na verdade, elas são bem transitórias, a gente consegue a qualquer momento estar fazendo alterações, elas não são definitivas. Então, no primeiro momento, a gente faz esse estudo técnico e apresenta uma proposta de acordo com a nossa realidade atual. Acontecendo alguma alteração, a gente vai estar propondo aí para o Legislativo que seja feita a atualização dessas peças também. Pode ser feito isso. Então, a gente não corre o risco aí da mudança do cenário, a gente não conseguir aí, atender a demanda que vai estar surgindo, que não estava prevista. Tá? Então, o que a gente viu aqui, a resposta do PR, né, a resposta técnica, então a gente fica satisfeito, porque a gente estava preocupado porque esse cenário do país e que ninguém sabe, né, que aqui as projeções que você já fez, você já está vendo a economia, a gente já tinha entendido. Mas eu fiquei com medo porque eu tenho estudado e tenho visto muito na televisão, falando sobre esse novo sistema de tributação, e a gente está vigiando a aprovação no Congresso, e eu estava muito preocupado com essas receitas futuras, como que faria se aumentasse essa receita. Por mim, eu estou satisfeito. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? De qual exercício? De 2023? Então, nós temos uma previsão, a previsão orçamentária para o exercício de 2023 está em torno de 500 milhões. Tá? Então, essa é a nossa previsão. Pela nossa expectativa, nós vamos estar ultrapassando um pouquinho esses 500 milhões. Tá? Deve estar chegando aí em torno de 580, mais ou menos, pela projeção que a gente já fez. Tá? Então, nós temos uma previsão de 500 no orçamento, mas já foram feitos alguns excessos de arrecadação, que já passaram até pela Câmara aqui para aprovação, principalmente na Secretaria de Saúde, tá? Em torno aí, mais ou menos, já de, basicamente, quase 40 milhões já de excesso de arrecadação só na Secretaria de Saúde. Então, a gente já saiu aí de um orçamento de 500 para um orçamento de, considerando só a Secretaria de Saúde, para 540. Tá? Então, a nossa projeção é mais ou menos aí em torno de 580, e com uma expectativa para o ano de 2024 de 650. Tá? Então, não havendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, encerra a presente audiência sobre a PPA. Em seguida, vamos aqui aproveitar, então, para a gente poder fazer a audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual do município de Itaperuna para o exercício 2024. Fala alguma coisa? Não? Pode falar? Pode. Então, vamos dar continuidade. Só esclarecendo que a gente estava já programado para estar fazendo as duas audiências hoje, uma seria às 14 horas e outra às 15 horas. Como a matéria ela já trabalha em conjunto, né, as peças se complementam, e nós acabamos, a primeira audiência acabou um pouquinho antes, nós já vamos aproveitar para poder estar dando continuidade, estar falando aí, então, da nossa lei orçamentária para o ano de 2024. Como foi colocado na primeira na audiência, que está todo o plano plurianual, nós tivemos a lei municipal, né, 1059, que foi sancionada em 21 de julho de 2023, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós temos um rito, todo ano, nós temos um ritual, tá, que é um rito que tem que ser seguido, porque a legislação determina, a nossa lei orgânica também trata isso,
que nós temos que estar enviando até meados de abril, até 15 de abril, a nossa lei de diretriz orçamentária para aprovação, tá? E em cima dessa lei de diretriz orçamentária, da aprovação dessa lei de diretriz orçamentária, nós vamos estar elaborando aí a nossa lei orçamentária anual. Então, essa lei ela foi sancionada, é a Lei 1059, de 21 de julho de 2023, onde determinou aí o teto de 650 milhões para o exercício de 2024, uma previsão orçamentária de 650 milhões, que já foi atualizado também no PPA, igual nós apresentamos aqui. Tá? O presente projeto de lei respeita o princípio da universalidade, uma vez que agrega todas as receitas e despesas da administração municipal, possibilitando o controle das finanças públicas. Então, o principal princípio da lei orçamentária é a universalidade, que realmente é um orçamento único, que vai contemplar aí todas as receitas e despesas da administração municipal. Então, quando a gente fala todas as receitas, a gente fala de todos os fundos municipais, todas as empresas, todas as de economia mista, todas as autarquias. Então, tudo isso vai estar contemplado dentro de uma única proposta orçamentária. Tá? O princípio da lei orçamentária anual também foi elaborado de acordo com o princípio da unidade, que estabelece a existência de um único orçamento para cada ente federativo. Os orçamentos dos poderes executivo e legislativo municipais devem ser integrados em uma só lei, abrangendo os órgãos e unidades da administração direta, indireta e os fundos municipais. Então, foi isso que eu coloquei. Os dois principais os princípios são o da universalidade e da unidade. Universalidade, que todas as receitas e despesas devem ser demonstradas, e da unidade, que deve ser um orçamento único, contemplando todos os órgãos do município. Tá? Então, essa peça orçamentária ela vai estar trazendo separadamente toda a parte de receitas e despesas. Então, nós temos aí, definido no nosso orçamento, nós temos aí o orçamento da administração direta, indireta e dos fundos, que são incluídos no órgão prefeitura, e temos também o orçamento do órgão da Câmara Municipal. Então, o órgão da administração direta, indireta e dos fundos apresentou uma proposta, a gente está apresentando uma proposta na casa de 632.266.590,04. E a Câmara Municipal, o seu orçamento em 17.733.409,96, perfazendo aí um total de 650 milhões de orçamento. Esse orçamento também ele é definido, ele é detalhado por natureza de despesa, por grupo de natureza de despesa. Nós temos aí as despesas correntes, as despesas de capital e a reserva de contingência. As despesas correntes são basicamente as nossas despesas de custeio, onde estão incluídas as despesas de pessoal, as despesas de manutenção das secretarias, o material de consumo. Então, toda a parte que compõe aí a manutenção da administração pública está classificado aí nas despesas correntes. E ela tem um total de 594.999.992,67. Além das despesas correntes, nós temos as despesas de capital. As despesas de capital são referentes aos investimentos que o município faz. Então, quando nós compramos aí um equipamento, um computador, um veículo, isso é classificado como uma despesa de capital. Tá? As despesas de capital são totalizadas em 25.680.371,54. E, por último, a reserva de contingência, que perfaz aí um total de 29.319.635,79. A reserva de contingência é aquela que contempla a reserva previdenciária, uma parte da reserva previdenciária e uma parte também da reserva de contingência do executivo, que são aquelas reservas que são utilizadas aí quando acontece algum em estado de calamidade ou alguma despesa que não está prevista no orçamento. Então, a gente utiliza aí, nesse caso, a reserva de contingência para esses casos. Tá? Com relação à receita, também ela é separada em receitas correntes, receitas de capital, receitas intra-orçamentárias e as deduções. Nós temos um total de receitas correntes de R$ 663.700
735.433,18. As receitas de capital, um total de 13.472.566,82. As receitas intra-orçamentárias, 7 milhões. E as deduções da receita, 34.208.000, perfazendo aí também um total de 650 milhões. O que nós temos de diferente aqui entre a natureza de receita e a natureza de despesa, basicamente são as receitas intra-orçamentárias, que são aquelas receitas que são repassadas aí ao fundo de previdência, que está hoje na casa de 7 milhões. Alguns pontos importantes que a gente destaca sempre da lei orçamentária, antes da gente entrar nos números aqui nos anexos, nós temos aí um artigo na nossa lei orçamentária que trata da autorização para a abertura dos créditos suplementares. Tá? Então, a autorização para a abertura dos créditos adicionais suplementares até o limite, por decreto, até o limite de 30% do total do orçamento fixado para o exercício de 2024, conforme definido no artigo 53, inciso 1, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, esse percentual de 30%, a gente vem aplicando ele há muito tempo já, ele tem sido suficiente para que o Executivo consiga fazer as alterações. A gente sabe que é difícil quando você trata de orçamento, você prevê todas as situações durante a execução, durante o exercício. Sempre acontecem algumas ações que não estão contempladas no orçamento. Então, é necessário que a gente tenha aí uma flexibilidade para poder estar fazendo essas alterações lá, sem precisar que seja enviado para o Legislativo com uma alteração dessa lei. Então, nós temos aí esse artifício, aí, esse artigo da lei que fala que nós temos o limite de 30%. Tá? Esse ano, para vocês terem uma ideia, o exercício de 2023, nós não chegamos nem a 15% ainda desse total. Tá? Então, nós estamos aí numa casa de 14%. Atualizou esse valor agora recente, então estamos aí na casa de 14%. Tá? Então, esse 30% aí, ele é mais do que o suficiente. Agora a gente vai usar agora, no mês de dezembro, alguma coisa para fazer o remanejamento aí para o pagamento da folha para o orçamento da folha de pagamento, composição da folha de pagamento 13º, mas esses 30% vão ser suficientes e acredito que para o próximo ano também vai ser suficiente para poder atender aí essas demandas. Outra coisa importante é que o orçamento ele foi atualizado para atender as novas codificações de padronização das fontes de recurso, detalhadas pela Portaria 710, que foi atualizada esse ano pela Portaria 688. Hoje nós temos aí a facilidade que a Secretaria do Tesouro Nacional determinou, através da Portaria 710, a unificação, a padronização das fontes de recurso. Então, hoje nós temos aí uma padronização de fontes a nível nacional. Todos os entes da federação são obrigados a seguir essa portaria. Então, antigamente, nós tínhamos, cada município criava a sua fonte de recurso de acordo com a sua necessidade. Então, a gente tinha municípios que tinham centenas de fontes de recursos, isso acabava até dificultando a execução orçamentária. E hoje não, nós temos aí uma definição pela Secretaria do Tesouro Nacional dessas fontes de recursos, que hoje nós conseguimos atender a todas as áreas, a todas as funções de governo com essas fontes que são padronizadas pela Secretaria. E elas vêm sendo atualizadas, já foram atualizadas no ano passado, esse ano atualizaram novamente com novas fontes de recurso. Isso aí para a Secretaria do Tesouro Nacional, tem a finalidade de você conseguir padronizar essas informações e facilitar aí a consolidação nacional das informações, do balanço nacional. Uma outra coisa que a gente fez também foi as receitas também foram atualizadas conforme as novas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, que vão incidir para o exercício de 2024. Então, a gente tem aí também a todo ano a atualização das naturezas de receita, são receitas novas que vão acontecendo. Então, a gente tem convênios novos que vão acontecendo, igual nós tivemos aí a Lei Paulo Gustavo esse ano. Então, quer dizer, são leis que vão surgindo durante o exercício e essas receitas vão sendo atualizadas também aí pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, quando a Secretaria de Fazenda, a equipe da Secretaria de Fazenda
se propõe a fazer essa atualização do PPA e das peças orçamentárias, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar verificando todas essas portarias, todas essas alterações que são feitas pela legislação, para que a gente consiga adequar tudo isso às novas portarias, para que também não tenhamos problemas também com o Tribunal de Contas e com os órgãos fiscalizadores. Então, hoje, as nossas estruturas e as nossas peças orçamentárias estão 100% compatíveis com todas as alterações que foram executadas aí pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Vamos estar falando agora mais detalhadamente de alguns números. Está certo que nós não vamos adentrar muito detalhadamente, porque o orçamento é uma peça muito grande, são mais de, se nós pegarmos o nosso QDD hoje, ele tem mais de 700 páginas, então é um QDD imenso, porque nós temos aí muitas secretarias, muitos fundos municipais, um detalhamento muito grande de fonte de recursos, mas nós vamos estar trazendo aqui alguns valores importantes para que vocês consigam entender como está sendo feita essa composição, como foi feita essa divisão e essa composição do nosso orçamento de 2024. O primeiro quadro que eu quero trazer para vocês é o quadro que vai estar trazendo a composição por unidade orçamentária. A unidade orçamentária, na verdade, são as secretarias, tá? Então, eu vou estar trazendo aí quais são a composição por secretaria, incluindo aí também a Câmara Municipal. Então, nós temos aí o órgão 1001, que é o plenário da Câmara, nós temos uma previsão de 3.629.000. A Secretaria da Câmara, 13.794.406,96. O Fundo Especial da Câmara, 310 mil, desculpa. A Secretaria Municipal do Gabinete, 8.156.000. Secretaria Municipal de Administração, 11.640.000. Secretaria de Receita, 7.725.000. Secretaria de Fazenda, 31.506.000. Secretaria de Controle Geral, 1.635.000. Secretaria de Planejamento, 1.431.000. Secretaria de Agricultura, 3.415.000. Procuradoria Geral do Município, 15.475.000. Fundo Municipal de Educação, 126.258.880,31. Fundo Municipal de Habitação, 276.050. Secretaria de Indústria e Comércio, Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 1.020.000. Secretaria Municipal de Obras, 66.600.000. Secretaria Municipal de Ambiente, 8.145.000. Secretaria Municipal de Transporte, 4.396.000. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 1.955.000. Reserva de Contingência, 6,5 milhões. Fundação Universitária, 3.917.980, que é a FUNITA. Fundo Municipal de Saúde, 264.373.145,34. Fundo Municipal de Assistência Social. Não, Fundação Municipal da Saúde, Desenvolvimento da Saúde, fundos, 80.000. Fundo Municipal de Assistência Social, 26.736.354,60. Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, 836.000. CISNOR, 3.000. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, 27.696.635,79. Secretaria Municipal de Turismo, 2.780.000. Secretaria Municipal de Governo, 2.135.000. Secretaria Municipal de Cultura, 982 milhões. Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Habitação, 170.000. Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, 5.860.000. Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, 562.544. Tudo isso perfazendo aí um total de 650 milhões, aí, que é o nosso orçamento. Como é que foi feita a composição desses valores? Para os fundos municipais e a Câmara Municipal e o Instituto de Previdência, eles próprios fizeram a sua proposta orçamentária.
Já na administração direta, a prefeitura com suas secretarias, nós fizemos aí uma composição pela média de valores, fizemos a alteração pela nova estrutura que foi proposta, que foi aprovada pela lei também durante aí o exercício de 2023, e fizemos a composição e distribuição desses valores ali de acordo com a realidade e a necessidade de cada secretaria. No primeiro momento, nós fazemos uma projeção das nossas despesas de pessoal, entendeu? Então, em primeiro momento, nós definimos ali as despesas de pessoal e depois a gente vem definindo aí as nossas despesas correntes e as despesas de capital. Então, toda essa composição foi a definição do nosso orçamento por órgão e unidade, por secretarias e fundos, né? Um outro detalhamento que é importante é a separação do orçamento em funções de governo. A legislação, né, a portaria, a Lei 4.320 e as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional determinam em 28 funções de governo. E o nosso orçamento ele tem que utilizar dessas funções de governo na sua nomenclatura e no seu detalhamento. Então, dessas 28 funções, o município não, utiliza algumas. Algumas são para o município, outras são para o Estado, outras para o governo federal. Mas, então, nós detalhamos aí o nosso orçamento por função do governo da seguinte maneira. A função legislativa, R$ 13.529.909,96. A função administração, R$ 61.866. A função segurança pública, R$ 5.866. A função relações exteriores, R$ 3.000. A função assistência social, R$ 27.991.348,60. Função previdência social, R$ 16.681. Função saúde, R$ 264.456.145,34. Função trabalho, R$ 305 milhões. Função educação, R$ 130.176.860,31. Função cultura, R$ 982 milhões. 982 mil. Função urbanismo, R$ 45.440.000. Função habitação, R$ 284.600. Função saneamento, R$ 2.663.400. Gestão ambiental, R$ 26.631.600. Ciência e tecnologia, R$ 10.000. Agricultura, R$ 3.415.000. Comércio, R$ 2.840.000, comércio e serviços. Transporte, R$ 7.276.000. Desporto e lazer, R$ 1.955.000. Encargos especiais, R$ 6.297.500. E as reservas, R$ 29.319.635,79. Então, perfazendo aí um total de R$ 650 milhões. Então, esse é o nosso detalhamento por funções de governo. O último detalhamento aqui, que eu acho também importante, a gente está trazendo, e depois a gente vai estar entrando aí nos índices, né, que a gente tem também a composição dos índices, para cumprir o que a legislação determina. Então, o último detalhamento é o da fonte de recursos. Conforme eu coloquei, nós tivemos a portaria 710, que atualizou essas fontes de recursos para o exercício de desde o exercício de 2023. Então, esse ano nós já estamos utilizando essa padronização, e o ano que vem também já atualizamos as fontes para poder estar atendendo isso. Então, nós temos o seguinte detalhamento por fonte de recurso. A fonte 500, que são os recursos não vinculados em impostos, é o nosso recurso próprio do município, 303, 359, 566,82. A fonte 540, que é o Fundeb, de impostos e transferências, 60.232.717,01. Além disso, nós temos a 541, que é a complementação do Fundeb, que é o VAAF, 6 milhões. A 543, que é a complementação do Fundeb também, o VAAR, em 1,5 milhão. A 550, que é o salário educação, 8.461.920. A 551, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, 21 mil. 552, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar,
1.800.000. A 553 é o PENAT, que é o apoio ao transporte escolar, R$50 mil. A 569, outras transferências do Fundo Nacional, 633.343,30. 573, o royalties de petróleo vinculados à educação, 3 milhões. 599, outros recursos vinculados à educação, 6.450. Fonte 600, transferência do SUS, o bloco de manutenção das ações, 124.665.748. Fonte 601, transferência de fundo a fundo do SUS também, bloco de estruturação da rede de serviços, 3.510.344. 602, transferência do SUS referente ao bloco de manutenções de serviços de ações públicas, R$1 milhão. 604, transferência do governo federal destinadas aos agentes comunitários de saúde, 6.546.922. Essa fonte é nova, é aquela fonte que definiu o novo piso aí. Então, nós já incluímos ela no orçamento também, e também a fonte do piso salarial do pessoal da enfermagem, que é a fonte 605, 19.064.886. Então, nós temos aí as duas fontes que já estão trazendo aí o novo piso aí, tanto dos agentes comunitários, quanto também do pessoal da fonte 605 da assistência financeira da União. Tá? Então, nós temos aí a fonte 621 também, que é a transferência do SUS do governo estadual, 11.654.060, o royalties do petróleo vinculados à saúde, 5.450.000, transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, 2.723.004.60, a fonte transferência estadual do Fundo de Assistência, 875.000, outros recursos vinculados à assistência social, de 102.550, a fonte 700, outras transferências de repasse da União, 221.000, transferência do Estado do royalties de petróleo, 7.300.000, transferências da União referente à compensação financeira de recursos minerais, 5.405.000, transferências da União referente à participação do petróleo e gás natural, 40 milhões. Esse é o nosso royalties, né? Nosso royalties federal. 750 é o CID, 200 mil reais. A COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, 8 milhões. Os recursos vinculados ao trânsito, 520 mil. Os recursos vinculados ao Fundo de Previdência, 26.819.635,79, e os recursos vinculados ao Fundo de Previdência referente à taxa de administração, 877 mil. Tudo isso, então, perfazendo aí o total de 650 milhões aí que compõe o nosso orçamento. Então, como vocês puderam ver, nós já atualizamos aí as nossas fontes de recursos, então nós já estamos contemplando a nova fonte do royalties, que mudou, antes era a fonte 704, hoje, do royalties federal, hoje ela virou 720 pela nova portaria. Entendeu? O piso salarial dos profissionais da enfermagem também já está presente no nosso orçamento, que foi aprovado esse ano, e o Legislativo também sancionou a lei aí aprovando. Tá? Então, quer dizer, nós já atualizamos aí o nosso orçamento para poder estar atendendo essas mudanças da legislação. Tá? Além disso, o nosso orçamento está compondo toda a parte técnica. Você vê que o nosso orçamento ele tem que ser dividido por fonte de recurso, por ações, por funções de governo. Então, é uma peça bem complexa, é uma peça bem técnica. Então, além de compor toda essa estrutura de acordo com as portarias e com a legislação, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a Portaria 4.320, que determina as regras da contabilidade pública, nós temos também que estar cumprindo aí todos os índices legais. Nós temos aí a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determinam os índices que são os índices constitucionais. Então, nós temos que estar preparando as nossas peças orçamentárias com a possibilidade de estar atendendo aí todos esses limites de educação, de saúde, de pessoal, o repasse para o Legislativo, o acompanhamento da dívida pública. Então, tudo isso tem que ser analisado
durante a elaboração da proposta orçamentária, para que a gente consiga, durante a execução do orçamento, estar cumprindo aí toda essa determinação e todas essas exigências aí de legislação. Tá? Então, nós fazemos aí, com relação ao gasto com saúde e educação, a base para o cálculo do percentual mínimo definido pela legislação são as receitas de impostos e transferências legais. Essas receitas de impostos e transferências legais contemplam as receitas próprias do município, está falando aí de IPTU, de TBI, Imposto de Renda, ISS, ITR, e também as transferências constitucionais do FPM, do ICMS, do ITR, do IPVA, do IPI. Então, tudo isso contempla aí as receitas que vão compor a base para o cálculo aí dos índices legais de saúde e educação. Tá? Além disso, nós temos aí também as receitas do Fundeb, que também vão compor aí a parte dos gastos com educação. Então, a gente tem também uma nova lei do Fundeb, que foi instituída, que determina os percentuais mínimos a serem aplicados aí com os profissionais da educação. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora da elaboração das peças orçamentárias. Tá? Então, a receita de imposto e transferência, que vai servir de base para esses cálculos, que está previsto no orçamento de 2024, ela perfez aí um total de R$ 267.740.000. Tá? Então, esse é o total da nossa receita dos impostos e transferências. Além disso, nós tivemos uma previsão do Fundeb de R$ 60.232.717,01, tá? Um total de complementação do Fundeb também de R$ 7.500.000, que são aquelas complementações do VAF, do VAT e do VAR, que a nova lei do Fundeb determinou também, e o município já está sendo contemplado com essas novas receitas. Tá? E também as receitas do Fundo Nacional de Educação, que compõe aí um total de R$ 10.966.263,30. Tá? Então, basicamente, são essas receitas que vão estar servindo de base para os nossos índices legais. O primeiro quadro que a gente vai estar mostrando para vocês é o demonstrativo das receitas com manutenção e desenvolvimento do ensino. A legislação ela determina um mínimo de 25% de gasto com educação. A nossa peça orçamentária, o nosso orçamento, ele tem um total previsto de despesas de R$ 43.646.000, tá? que compõe aí um percentual de 29,08%. Tá? Então, hoje nós temos uma previsão no orçamento, se nós executarmos o orçamento 100% com relação à nossa receita, nós estaríamos atingindo aí o percentual de 29,08%, tá? De um mínimo de 25%. Então, quer dizer, nossa peça orçamentária já está atendendo aí o limite mínimo, está acima do limite mínimo de 25%. Com relação ao Fundeb, nós temos uma previsão do Fundeb de R$ 60.232.617,01. Nós temos uma previsão de pagamentos dos profissionais do magistério de R$ 49.774.617,01. Isso aí representa 82,64%. A nova lei do Fundeb determina um mínimo de 70%. Então, nós estamos aí com 82,64%. Então, com relação à educação, nós estamos aí atendendo aí o que determina aí com relação aos índices legais, com 29,08 e 82 do Fundeb. Com relação à saúde, a legislação determina um mínimo de 15% de gastos com saúde. E nós estamos uma previsão aí de gastar R$ 92.481.232,86, que está perfazendo aí um percentual de 34,54%. Então, quer dizer, nós estamos prevendo aí gastar mais do que o dobro lá na saúde, o que já acontece, se nós olharmos a execução desse ano, nós já gastamos bem mais do que o índice do mínimo de 15% lá na saúde. Tá? Então, a previsão que nós temos hoje no orçamento, que foi apresentada pela Secretaria de Saúde, tem uma composição aí de 34,54% de gastos na saúde. Com relação às despesas de pessoal, tá? É o último quadro aí,
e é um quadro bem importante, porque esse quadro é o que afere aí o nosso limite de comprometimento com a folha de pagamento do nosso orçamento. Nós temos aí a base, já não é mais a receita de imposto e transferência. Aí ele já pega a receita corrente líquida do município. Então, já é uma base de cálculo diferente. Tá? Então, nós temos aí a separação também dos valores entre do executivo e do legislativo. O executivo, nós temos um limite máximo de 54%, e o legislativo um limite máximo de 6%. Tá? Então, nós temos uma previsão do legislativo de despesa líquida de pessoal de R$ 160.622.586,86. A nossa receita corrente líquida prevista na casa de R$ 602.302.000 e um total de despesas de 26,67%. Já o legislativo, nós temos um total de R$ 18.387.500, com uma receita de R$ 602.302, um total de 3,05%. Então, quer dizer, toda a nossa despesa de pessoal ela está enquadrada aí dentro da nossa expectativa aí de estar dentro dos limites definidos pela legislação. Tá? Um outro quadro também importante é que a nossa lei é um quadro que compõe aí que a nossa lei orçamentária ela tem que estar de acordo com o anexo de metas fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós temos que estar adequando a nossa lei orçamentária para cumprir aí o anexo de metas, o nosso resultado primário, o nosso resultado nominal, tudo isso tem que estar previsto e tem que estar de acordo com a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, de uma receita prevista e uma despesa de 650 milhões, nós temos aí um resultado primário de 21.990 e um resultado nominal de 46.122.881,53, com um montante da dívida pública de 32.684.998,23. Tá? Então, esse seria aí demonstrando que a nossa proposta orçamentária está de acordo com a nossa lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Todos esses documentos que a gente apresentou na audiência, ou apresenta na audiência pública, estão compostos no nosso projeto de lei, foi apresentado ao Legislativo aqui no prazo, que o nosso prazo seria 30 de outubro, então a gente já apresentou essa proposta dentro do prazo definido na nossa lei orgânica, e já está sobre a apreciação dos vereadores, e a gente veio hoje estar apresentando isso aí, não só para os vereadores, mas também para toda a população de Itaperuna. Então, basicamente, presidente, era isso que a gente tinha para poder estar apresentando. Nós estamos à disposição aí para poder esclarecer qualquer dúvida. Não sei se teve alguma pergunta que foi feita pelo pessoal que está assistindo pelas redes sociais. Se tiver alguma pergunta aqui dos presentes também, aqui a gente está à disposição. E, como a gente falou já no começo, é uma estimativa, então é muito difícil você conseguir acertar 100% quando você faz uma proposta orçamentária. A gente está ciente que alterações vão ser necessárias durante o exercício, mas a gente procura sempre estar fazendo aí dentro da maior realidade possível da estrutura orçamentária do nosso município e da composição financeira também. Tá bom? Então, se tiver alguma pergunta, a gente está aqui à disposição para poder estar respondendo. Nicolas, tem alguma pergunta da internet? Então, está sem pergunta da internet. Eu queria fazer só um esclarecimento que a gente viu aqui nesse quadro das roupas da Receita, o porquê dessa dedução de 34.208 da Receita do Fundeb. Na verdade, o que acontece? Nós temos aí uma parte que já fica retida, né, do Fundeb. Então, esse valor do por exemplo, nós temos algumas receitas lá que acontece a dedução, o FPM, a gente tem o ICMS, tudo isso o sistema já retém na fonte isso. Então, nós registramos, o que a legislação determina? Nós somos obrigados a registrar essa receita pelo valor bruto e realizar a dedução do Fundeb
para que a gente consiga chegar no nosso orçamento líquido. Então, quando a gente fala em deduções de receita, a gente está falando especificamente das deduções do Fundeb, que são feitas lá diretamente na fonte. Então, são 20% dessas receitas, elas são deduzidas diretamente na fonte. Então, quando a gente recebe um FPM, 20% desse FPM é deduzido diretamente para a composição do Fundeb. E como é que é feito, na verdade, lá quando a gente vai fazer a nossa aferição do nosso cálculo das despesas de educação? Ele faz a composição entre o valor recebido pelo Fundeb e o valor deduzido da receita, e aí a gente tem um ganho. Quando você tem um ganho, isso é diminuído da nossa despesa de educação. Quando você tem uma perda, ela é acrescida como gasto de educação. Então, isso aí a legislação já determina, então nós somos obrigados a estar fazendo essa composição. Então, o nosso orçamento, nós temos a composição do orçamento bruto, da receita, e o orçamento líquido, que vai compor aí o orçamento bruto menos as deduções. Então, quando nós fechamos as peças orçamentárias, nós fechamos pelo valor líquido da receita com o valor da despesa também total. Tá? Então, essas deduções elas são referentes às deduções dos 20% do Fundeb, que determina a legislação. Eu fiz essa pergunta que, com certeza, outros vereadores, outras pessoas podem entender quando pega essa peça e vê assim, que a receita corrente, elas estão em 663.735.433,18. E aí depois vem uma soma e vem esse desconto que vem para 650. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque na hora que se alguém fazer a pergunta ou precisar de ter um esclarecimento, a gente já tem condição de fazer esse esclarecimento. Isso aí. E também, eu queria só registrar aqui e fazer uma pergunta, que aqui está a unidade. O Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Itaperuna. 27.696.635.079. Eu queria saber se isso aqui é a arrecadação anual que está prevista para o Instituto. Não, na verdade, deixa eu pegar aqui o valor certinho. Dentro desse valor de 27 milhões aqui, nós temos o valor da receita da reserva de previdência. Então, como é que acontece aí? Nós temos a receita previdenciária. Deixa eu ver se eu tenho ela separada aqui. Eu acho que eu não tenho ela aqui. Deixa eu ver aqui. O total das receitas intra-orçamentárias aqui, nós temos um quadro. Na verdade, a previsão orçamentária é 7 milhões. Tá? A previsão de receita orçamentária do Fundo de Previdência, 7 milhões. Tá? A diferença dos 7 milhões para os 27 milhões é porque nós temos que fazer o equilíbrio do orçamento. Então, quando eu tenho, além dos 7 milhões, eu tenho todas outras receitas que compõem o Fundo de Previdência. Por exemplo, as receitas de investimento, de aplicações financeiras, elas são bem altas lá. Então, isso já é considerado, tem que ser considerado também. Então, como eu tenho uma receita bem maior do que a nossa despesa, o que a gente faz? O que a legislação determina? Que você estime as suas despesas operacionais e a diferença você coloque isso como uma reserva previdenciária. Então, eu tenho lá todas as despesas de aposentadorias e reformas, toda a parte de despesas com a taxa de administração, e a diferença disso fica contida numa reserva previdenciária para que se mantenha o equilíbrio orçamentário entre a receita do fundo e a despesa do fundo. Então, quando a gente fala em 27 milhões, a gente está falando aqui não só das despesas administrativas e para manutenção, das aposentadorias, mas também desse valor da reserva previdenciária, tá? Que hoje está em torno de 22 milhões, mais ou menos. Porque a gente tem aqui, reserva de contingência em torno de 29, mais 6 milhões é da prefeitura. Então, a diferença dos 29 para os 6 milhões é a reserva previdenciária do Fundo de Previdência, na casa aí de 22 milhões, mais ou menos. Então, assim, a estimativa de receita do Fundo de Previdência hoje é na casa de 7 milhões, 8 milhões, quase 8 milhões. E o restante, então, isso aí é rendimento que o fundo tem o dinheiro. Isso, ele vai aplicando durante o exercício e aí essa receita entra como uma receita patrimonial, mas aí não é uma receita de origem arrecadatória de contribuição dos funcionários, entendeu? É uma receita que ele já tem de investimento, aí que compõe também esse valor. Tudo bem. Quer falar não, secretário? Está tudo explicado direitinho, né?
Pintou alguma pergunta aí? Olha, não tendo, então, mais pergunta, ninguém querendo fazer pergunta e fazer uso da palavra, encerra a presente audiência pública também sobre a lei de orçamentária para o exercício 2024.